Seja bem-vindo ao webinar do Ensino Agir. É um prazer contar com a sua participação. O webinar do Ensino Agir desempenha um papel crucial no avanço da área de saúde. Abordamos questões relevantes, destacando a importância de soluções de problemas e desafios atuais enfrentados pelo setor saúde. Nosso webinar fornece insights valiosos e promove discussões construtivas. Ao participar, você tem acesso a um conteúdo de qualidade, interação com especialistas e a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos. Para manter-se informado sobre futuros eventos, siga nossas redes sociais e participe ativamente dessa jornada educacional. Ensino Agir, desenvolvimento em saúde para evoluir. Boa tarde a todos. É um prazer imenso receber vocês para mais um encontro promovido pelo Ensino Agir. Quando nós pensamos em um ambiente hospitalar pediátrico, é comum que a nossa atenção esteja voltada para os aspectos clínicos no cuidado. No entanto, por trás de uma assistência segura, ágil e humanizada, existe uma série de decisões, processos, estratégias de gestão que vão impactar diretamente a experiência da criança, da família e também dos profissionais envolvidos. Nesse contexto, surge uma questão muito importante que nós discutiremos hoje. Como construir serviços pediátricos capazes de oferecer excelência assistencial sem perder de vista a eficiência dos processos, da segurança do paciente e principalmente da humanização do cuidado. E é sobre essa conexão entre a prática assistencial e a gestão hospitalar que nós vamos refletir hoje. O tema do webinar é Pediatria Hospitalar na Prática, integração entre assistência e gestão, para um ambiente seguro e eficiente. Para conduzir essa conversa, nós temos a honra de receber a doutora Mariana Bocaneira, que é médica com atuação em desenvolvimento infantil, doenças raras, gestão hospitalar, é coordenadora médica do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, o ECAD, é pediatra da APAE de Anápolis, possui MBA em administração hospitalar, pós-graduação em desenvolvimento infantil e é instrutora do PAUS. Ao longo da sua trajetória, a doutora Mariana vem se dedicando ao desenvolvimento de modelos de cuidado centrado na criança e na família, atuando na integração entre assistência, gestão e na organização de fluxos assistenciais voltados à qualidade e à segurança do paciente. Queria dar as boas-vindas para a doutora Mariana e agradecer também por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que nós teremos um momento de aprendizado, compartilhamento de experiência e principalmente compartilhar também os desafios e as soluções que fazem parte da realidade da gestão e da assistência pediátrica. Para você que está nos acompanhando aí, antes de passar a palavra para ela, eu queria dar algumas orientações. Nessa quinta-feira, você que reservou um tempo para estar aqui conosco, compartilha esse webinar com alguém da sua equipe, alguém que precisa aprender mais sobre a gestão do serviço de pediatria. Coloque os seus comentários, percepções e contribuições durante a apresentação no chat. Envie também as suas dúvidas. Participe. Esse momento foi reservado especialmente para a interação e para as respostas. Agora sim, doutora Mariana, eu passo a palavra para você e desejamos a todos um excelente webinar. Muito obrigada pela apresentação, Stephanie. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos falar sobre dois temas que eu sou apaixonada. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre a importância da gente integrar a assistência e a gestão no cuidado humanizado com as crianças. A Stephanie já me apresentou muito melhor do que eu mesma me apresentei. Então, eu sou pediatra, hoje eu estou na coordenação da enfermaria e do ambulatório do ECAD, já fiquei na coordenação do pronto-socorro e da UTI também, mas no momento estou pela enfermaria e pelo ambulatório. Eu fiz MBA pelo Ensinagir, sou pós-graduada em desenvolvimento infantil, sou instrutora do PAUS e preceptora da residência médica de pediatria do Hospital das Clínicas, da UFG. E qual que é a importância, né, da gente falar sobre a gestão na pediatria? É um sistema muito complexo, né? Seja pela qualidade que a gente precisa ofertar para aquelas crianças, seja pelo processo da gente
está vivendo com uma família, perdão, uma família muito fragilizada. E também porque a gente depende de processos muito bem definidos, uma equipe muito capacitada e uma cultura de segurança muito consolidada para que a gente possa dar um atendimento de excelência para essas crianças. E lembrar que é uma frase que eu gosto muito de falar, que a gestão, muitas vezes a equipe da assistência acha que é muita burocracia, mas na verdade é a gente poder usar a gestão como uma forma de o quê? Cuidado humanizado. Então, é uma assistência organizada e humanizada. O desafio também que a gente tem muito na nossa prática da pediatria, no ambiente hospitalar, é com relação às pressões que a gente realmente vive, né? A gente precisa de estar com as famílias bem orientadas, com a equipe bem capacitada, e nós, gestores, precisamos estar bem alinhados com a nossa parte da organização dos processos. E o maior risco ali dentro da prática hospitalar da pediatria porque não é a falta de conhecimento, porque isso a gente pode capacitar nossa equipe, mas é a gente não ter um processo bem definido no hospital e, consequentemente, todas essas questões das pressões simultâneas que a gente vive na parte da gestão, a gente não conseguir resolver. Então, a gente tem que estar tudo bem alinhado, os processos muito bem definidos, para que a gente possa conseguir que a gente não tenha uma alta ocupação hospitalar, que a gente tenha mesmo com as permanências prolongadas, a gente consiga fazer com que o tempo de permanência dos pacientes diminua. A gente tem muitos processos judiciais, então como que a gente consegue fazer isso entre a assistência e a parte da gestão para ajudar nesse processo? A gente, infelizmente, vive alguns processos de falha de comunicação, então é importante que nós, como gestores, sejamos ali nessa intermediação e para ajudar, para que a gente não tenha essas falhas de comunicação, até se colocar, né, ser empático e se colocar no lugar daquela família e pensar que poderia ser seu filho. Então a gente precisa que a comunicação seja mais efetiva possível para que aquela família esteja, mesmo naquele momento frágil, ela esteja tranquila que está fazendo o melhor possível para ele. Demandas familiares complexas, nós vivemos no ambiente do SUS, então a gente tem todos os tipos, né, de família, então a gente tem que estar ali com um serviço social, com uma equipe muito bem agregada com a gestão, para que a gente possa resolver essa questão das demandas complexas. E a gente vive um processo que muitas vezes a gente tem uma escassez de recursos. Então a gente precisa de uma sustentabilidade para dar o melhor atendimento possível para aquelas crianças. E para mim, nada melhor do que a gente ter uma equipe toda integrada, uma equipe ciente do processo, para que a gente possa fazer com que tudo isso seja mais fácil e mais leve da gente passar. E a gente tem duas faces, né? Da mesma moeda quando a gente vai ter assistência à gestão. A gente tem que integrar a prática clínica e a gestão e transformar em resultados que são consistentes, que muitas vezes a gente vai ver com uma melhor experiência do paciente, que a gente sabe que está cada vez mais no sendo cobrado, pois é algo importante. O Ministério da Saúde está cada vez mais falando sobre isso. Então, nós temos que pensar na experiência do paciente, os melhores desfechos para aquele paciente e, consequentemente, uma maior eficiência operacional. Se a gente tem uma equipe assistencial que fazem diagnósticos, tratamentos adequados, uma humanização do cuidado e a gente garante uma segurança clínica, junto com o planejamento e organização da gestão, a gente conseguir avaliar os indicadores e os fluxos e usar, junto de todas essas nossas informações e alocar os recursos da melhor forma possível, com consciência e sustentabilidade, a gente vai chegar nesse modelo e conseguir fazer com que esses três resultados sejam da melhor forma possível. E algo que eu quis trazer muito, a gente está, né, passando pelo processo de certificação da RIMS, então, junto com a nossa certificação da ONA, e algo que é extremamente importante para a gente falar dentro do ambiente hospitalar como um todo, mas na pediatria a gente tem algumas peculiaridades que a gente precisa falar,
mas a segurança daquele paciente pediátrico, né? É uma criança de risco aumentado. Por quê? Porque tudo é calculado baseado no peso. As dosagens são menores, os registros imprecisos podem possibilitar muitos erros. Então, a gente sabe que quando a gente vai avaliar estudos, revisões, o principal erro que a gente tem na pediatria são os erros de medicações. E a gente, consequentemente, tendo os erros das medicações, a gente também pode ter como algo em relação à segurança do paciente, falha de comunicação. Isso pode gerar também, podemos ter atrasos diagnósticos, infecções relacionadas à assistência e identificação incorreta. E acaba que isso vira um ciclo que pode prejudicar a segurança do paciente. Então, é muito importante que a gente haja como gestor, na ponta, falando sobre isso e buscando formas com que a gente consiga evitar os erros, mostrar a importância da gente ter uma boa comunicação e como que a gente vai evitar essas falhas, capacitar a equipe continuamente, ter protocolos bem definidos para que a gente não tenha atrasos diagnósticos e, consequentemente, às vezes erros diagnósticos. Sempre estar acompanhado ali com uma equipe da CCIH e uma equipe bem fortalecida e agregada para que possa falar sobre essas infecções associadas à assistência, e os riscos que a gente pode gerar ao paciente e a nós, né, como ali assistencialistas no processo. E como estratégia para a gente falar, então eu quis falar sobre algo que a gente tem muita vontade de fazer, inclusive quando a gente estava no processo da RIMS no início, a gente falou sobre colocar na nossa prescrição uma calculadora que a gente pudesse colocar o peso da criança e a gente já gerar aquelas doses, né, da forma correta e a gente poder fazer isso. Infelizmente, no momento, a plataforma em si não conseguiu, mas a gente teve algumas formas da gente driblar isso. Então, a gente criou a e sobredosagem na pediatria, que a gente diminuiu o acionamento da farmácia de uma forma importante. E aí a gente utilizou muito, né, da parte da RIMS para que a gente dar essa segurança para o paciente. Então, na fase da prescrição, quando a gente vai falar dessa parte da medicação na pediatria, que é algo que eu gosto muito de falar, que a gente sempre tem que ter muito cuidado, e as intervenções, né, baseadas em evidências, falam que todo esse ciclo da medicação, ela precisa ser muito bem definida, ter um processo muito bem definido para que a gente evite erros. Então, que quando a gente tem esse peso, se a gente conseguisse, né, calcular, igual a gente tem no nosso celular como médico, é, a gente evita em até 10 vezes o risco. E aí, o que que eu consegui colocar dentro do serviço? Então, a gente colocou o Black Book pediátrico, que é o livro que a gente mais usa, para que os médicos possam calcular as doses de acordo com o que é o adequado. Então, a gente também teve uma redução importante desses riscos de erros de medicação quando a gente fez isso. A prescrição eletrônica com suporte, né, de decisão clínica, então a gente utilizou da RIMS para, junto com a equipe da TI e da farmácia, a gente criou um, um espaço de doses em que a gente podia ter uma subdosagem, uma sobredosagem, e a gente conseguiu colocar isso no MV para que a gente pudesse alertar a equipe se tivesse algum erro. E a gente tem a verificação farmacêutica, que a gente tem a padronização de doses. Junto com isso, quando a gente teve esse processo de colocar o Black Book para a equipe, toda a equipe nossa da farmácia também estava todo mundo junto, bem alinhado. E quando a gente vai passar para dispensação e administração, a importância, né, do farmacêutico clínico ali, o tanto que ele reduz os erros graves, principalmente nas UTIs pediátricas. Então, as meninas da farmácia hoje elas passam nas visitas multi e acompanham todo esse processo. E aí, consequentemente, pensando também, a gente já está nesse processo de evolução, as bombas inteligentes e os códigos de barras, então, aquela checagem beira-leito que a gente faz, que também estava dentro do processo da RIMS, garante que a gente tem uma segurança da administração das infusões. E a verificação dupla, né? Que tanto a equipe
que vai gerar uma zona livre ali de distrações para preparação dos medicamentos e a gente vai estar alertado. Então, vai passar, se a gente for pensar no queijo suíço, né, quando a gente vai falar de prevenção ali e segurança do paciente, então vai passar por várias etapas para que assim a gente possa diminuir o risco de erros. E falando mais sobre os fluxos, né, assistenciais que impactam na segurança, então é importante da gente falar, saber realmente como é aquele paciente, como que funciona o fluxo dentro do nosso hospital, da importância da admissão, da prescrição, dos exames, quando aquele paciente tem uma indicação cirúrgica, seja eletiva ou de urgência, para que a gente possa agir da melhor forma possível. E em alguns casos, alguns pacientes que precisam de uma avaliação, de uma transferência, para a gente deixar o fluxo bem organizado para que isso aconteça da melhor forma possível. Lembrar que, assim, se a gente tem alguma falha, né, nesse ponto dos fluxos, do processo bem definido, a gente tem retrabalho, tem atraso, podemos ter eventos adversos e também a experiência do paciente não fica, né, eles têm uma insatisfação familiar importante. E com isso, a gente tem que estar, como gestor, estar gerindo bem aqueles casos, né? Acompanhando. Isso, consequentemente, vai reduzir a fragmentação do cuidado, ter uma equipe multi bem alinhada, todo mundo falando a mesma língua, conversando da mesma forma com aquela família. Isso vai melhorar a qualidade, vai reduzir os atrasos assistenciais. E uma coisa que eu acho muito importante, a gente gera confiança com o colega do trabalho, seja o gestor ou seja na equipe assistencial. Por exemplo, se eu estou fazendo uma prescrição e aquele enfermeiro tem uma confiança que eu vou falar com ele, vai falar comigo e eu vou ficar tranquila e eu vou mudar, mesmo sendo erro, não vai ter nenhuma dificuldade de comunicação, isso vai ser muito mais leve. E aí a gente vai evitar que tenha algum atraso, algum evento adverso. Então, essa é a importância da equipe estar bem definida. Fora que cada cabeça pensa de uma forma e dessa forma a gente consegue unir várias ideias e fazer com que o trabalho seja tanto mais leve quanto o processo seja mais eficiente e todo mundo consiga unir da melhor forma possível. E um planejamento, né? Então, lembrar da gente ter um planejamento dos fluxos, o que que a gente vai ter com aquele paciente, buscando sempre evidência e uma comunicação entre os profissionais. E algo que a gente tem que, como gestor, né, saber muito bem, ter muito próximo de nós, seja da importância que a gente fala até da governança clínica, que a gente precisa dos indicadores, porque aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue avaliar se precisa ser melhorado ou não. Pode ser que a gente às vezes saiba por uma ouvidoria, por uma oportunidade de melhoria, mas é muito importante o indicador para a gente fazer uma análise crítica daquilo que está acontecendo e, consequentemente, a gente ter um plano de ação e melhorar aquele processo. Então, eu quis trazer alguns aqui que eu acho muito relevante, muito importante, principalmente na gestão hospitalar da pediatria. Então, em relação à nossa taxa de ocupação hospitalar, o nosso tempo de média permanência, alta até as 10, que a gente tenta fazer com que essa alta seja feita o mais rápido possível, porque a gente tem um pronto-socorro que no período de sazonalidade está muito cheio. Então, a gente precisa que todo o processo da alta e da admissão do paciente seja feita da melhor forma possível, para que também a gente tenha uma melhor experiência do paciente, tenha a equipe ali pronta para fazer aquela admissão, que seja um processo mais tranquilo para toda aquela família e também seja para o gestor para prestar contas ou também para o médico que está ali para fazer a admissão. A taxa de reinternação, que vai mostrar muito como que foi o nosso tratamento, se foi efetivo ou não, para também a gente pensar o que a gente deve fazer para melhorar o processo ali da doença. Os eventos adversos, que é muito importante para a gente ter isso em mãos e buscar formas da gente evitar. E é algo que a gente está cada vez mais querendo trazer da importância do nosso plano terapêutico.
Então, da gente, desde a admissão do paciente, a gente ter um plano para aquele paciente, e, consequentemente, isso a gente vai fazer com que a taxa de ocupação seja o mais adequado possível, o tempo de permanência do paciente seja menor, que ele não reinterne, que a alta seja feita, porque é uma alta programada, porque a gente tem um plano terapêutico feito. Então, esses indicadores vão transformar a percepção da gente em estratégia mesmo. Então, a gente vai permitir com que as nossas decisões clínicas e a nossa parte de gestão seja orientada com dados que a gente realmente tem concreto e que a gente está acompanhando por um certo tempo. E a gente pensar na parte, então, eu quis trazer algo que a gente colocou também dentro do ECAD, que nós melhoramos muito, inclusive essa relação entre assistência e gestão. Então, a gente faz a gestão de leitos, que é uma reunião em que une a diarista, referência da médica, da enfermagem, a equipe multi, como um todo, a diretoria. E a gente passa por todos os pacientes internados acima de 7 dias e a gente faz um planejamento desse paciente. Então, um planejamento de alta, o que que a gente pode ajudar como gestão, que além da gente poder, né, ter um planejamento efetivo, a gente também se une à assistência, a assistência se sente mais perto da gente, consequentemente, a gente tem uma melhor aderência cultural, as pessoas entendem a questão da sustentabilidade. Então, eu acho que a gestão de leitos fez com que a gente ficasse muito mais unido da parte hospitalar, da pediatria no ECAD. Então, a gente consegue reduzir permanências desnecessárias, a gente identifica barreiras, da admissão até a alta, o que que a gente pode ajudar. A gente melhorou muito o nosso giro de leitos, integramos as equipes e agilizamos essas decisões e fazer um planejamento, né? Para que a gente e quando a gente vai falar em evidência, a gente reduz mais ou menos em torno de 10,5 horas do tempo de internação, quando a gente tem esse planejamento de alta. O Cochrane trouxe para a gente, numa evidência de 2022, que vai reduzir também em média ali de 0,73 dias de internação. Diminui o risco de readmissões, então a gente pôde ver isso com o indicador das readmissões também. E com certeza, assim, a gente cria um laço com a nossa equipe da assistência. E a gente sempre faz essa pergunta: o que falta para esse paciente receber alta? Precisa de alguma ajuda? A gente precisa adiantar um exame? Tem um exame que não saiu o resultado ainda? Vamos organizar para esse paciente fazer uma avaliação do especialista para que a gente possa planejar essa alta. Então, foi algo muito bom e eu deixo de dica se em algum lugar que vocês trabalham não faz. Realmente mudou muito a nossa forma de conduzir é, esse processo da internação hospitalar. E também os nossos rounds, a importância, eu quis trazer da comunicação. Porque o round é muito importante para toda a equipe ficar ciente dos seus pensamentos. Então, ter realmente ali a mesma conversa. A gente não ter uma dificuldade de comunicação. Porque no momento do round, toda a equipe multi vai falar sobre aquele paciente, vai trazer suas dores, suas dificuldades e o que pode fazer para melhorar. Consequentemente, quando tiver em contato com essa família, é, todos vão estar falando a mesma coisa. Então, a gente vai diminuir eventos adversos, a gente vai diminuir ouvidorias e vai melhorar a experiência do paciente. Os rounds nossos, a gente tenta fazer algo rápido, conciso, para que a gente possa falar de todos aqueles pacientes e dessa forma a gente reduzir o tempo de internação e principalmente aqueles pacientes mais complexos, a gente viu tanto que isso foi benéfico, né? E é uma coisa da importância do round, que muitas vezes o problema não é clínico do paciente, a maioria das vezes é em relação à comunicação. Então, por isso que a gente juntar
os médicos, a equipe multi, para que a gente tenha um alinhamento das condutas, um monitoramento contínuo, né? E execução dos planos assistenciais, e, consequentemente, a gente sempre colocar a equipe nesse planejamento, nessa comunicação, porque quando a gente tem um engajamento da família, é, a equipe conversando com a família, porque quando a gente tem o engajamento da família, a gente sabe que o resultado e a adesão ao tratamento é algo assim infinitamente maior. Então, pensando nisso, a literatura fala muito que, e as intervenções, da gente fazer isso. O planejamento precoce de alta, reduzindo com certeza a permanência, as reuniões multidisciplinares, que vão reduzir também o tempo de internação em torno de 0,5 a 0,6 dias. A gente ter sempre bem alinhado os nossos indicadores e dados para nos direcionar nas ações estratégicas e embasar as nossas decisões gerenciais. E que a gente tenha fluxos claros, transparentes com a nossa equipe. E que a gente traga a nossa equipe para opinar nos fluxos. Porque às vezes alguém na equipe assistencial tem um pensamento do fluxo que às vezes a gente pode ajustar e melhorar. Então, a gente vai reduzir o conflito com a família, com a equipe da assistência e com a gestão. Então, essa importância da gente ter essa aproximação da gestão com a assistência. A gente vai reduzir retrabalho, eventos adversos e lembrar que pequenas mudanças sempre vão gerar grandes resultados, desde que a gente faça com muita dedicação, com muita coerência, com muito estudo científico e com muitos dados. E o que eu quis trazer, assim, é que a importância, né, da liderança na gestão. Então, o líder, ele vai ser o elo entre o processo e as pessoas. Ele vai influenciar diretamente na qualidade do cuidado prestado. Ele é um grande exemplo. Então, a gente, como líder, como gestor, os nossos colaboradores vão agir da mesma forma que a gente age. Então, nós somos uma grande representatividade para eles. Então, é importante a gente fazer com os nossos colaboradores da mesma forma que a gente queria que fosse feito conosco. Dessa forma, a gente vai ter uma comunicação melhor. A gente é um grande gestor de conflitos. Nós somos os grandes responsáveis por tomada das decisões. Precisamos muito ter uma visão sistemática, né, do todo e ao mesmo tempo integrada. E sempre, sempre a gente ter uma gestão baseada em dados, né? E o médico, tendo assim, por falar da minha parte, né, como médica coordenadora, quando a gente tem esse papel e a gente sabe desse nosso papel, a gente consegue fortalecer a equipe, gerar confiança, ter mais disciplina, para que a gente consiga ali ter uma melhor aderência da cultura, uma melhor sustentabilidade. A gente tem um processo efetivo e, consequentemente, uma melhor experiência do paciente. Então, eu quis trazer as estratégias para a gente falar sobre o avanço da qualidade e segurança do paciente. Então, sempre uma assistência baseada em valor, indicadores em tempo real. A gente está agora vivendo, né, esse processo de inteligência artificial. A RIMS nos trouxe, como eu falei nas outras partes, um avanço enorme, uma segurança enorme para os nossos pacientes, e uma qualidade hospitalar que a gente não vê em muitos outros lugares. Hoje a gente tem dentro do Ministério da Saúde uma grande importância da gente falar sobre experiência centrada na família, da gente ter o engajamento da família integrado no processo, na assistência e na tomada das decisões. E, para mim, algo que não tem como a gente ter um bom hospital, com uma boa segurança, com uma boa assistência, sem que toda a equipe multiprofissional seja parceira, seja unida e fale a mesma língua. E que todos estejam com muita educação, né? Educação em qualidade, em segurança e alinhada nos resultados clínicos que a gente pode mensurar. Então, a segurança ela não vai acontecer por acaso, ela é construída diariamente por equipes alinhadas, processos bem definidos e uma gestão que realmente quer uma qualidade assistencial. Então, a gente tem que ter segurança, uma efetividade, um cuidado centrado no paciente, sempre pensar em uma equidade, uma eficiência e uma gestão de risco.
Lembrar que cuidar bem é integrar assistência, gestão e propósito de vida. Essas são as minhas referências que eu quis trazer para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenha agregado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, obrigada pela interação, por tudo. Podem entrar em contato comigo. Maravilha! Que momento enriquecedor, precioso, doutora Mariana. Nossa, foi um momento assim muito, muito bom. Fiquei muito feliz ali de ver vários pontos que foram discutidos. É um momento de reflexão, né? É um momento que nos faz ter insights valiosos sobre a integração entre assistência e gestão e como isso pode impactar a qualidade, a segurança dos pacientes, foi um ponto que você reforçou muito, e os resultados institucionais. Durante a nossa fala, nós tivemos muita interação do público, uma participação muito ativa, diversas contribuições, perguntas no chat. Antes de nós avançarmos para esse momento de interação, eu gostaria de apresentar uma oportunidade especial para os profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos e desenvolver competências em gestão e lideranças, especialmente. Então, para você que está nos assistindo aí, eu quero compartilhar com vocês e fazer, além disso, um convite, né? Para que você vem ser Ensinagir conosco. O Ensinagir hoje preparou alguns descontos especiais e gostaríamos aí de compartilhar com todos. Primeiro curso que eu gostaria de falar é Gestão da Rotina na Saúde. Vai ser um treinamento, né, um curso que vai ser realizado no dia 30/7, das 19 às 21 horas, remoto ao vivo. Vai ter certificado. Nosso instrutor vai ser o mestre, né, o grande Carlos Eduardo Gomes da Silva. E esse curso, de um tema super importante, por apenas R$ 29,90, com pagamento no Pix, cartão de crédito ou no boleto. Nós vamos colocar o link aqui no chat para que você possa fazer a sua inscrição. E também tem o QR Code aqui na tela. Então, reforçando, dia 30 agora de julho, o conteúdo vai ficar gravado. Também teremos a transmissão remota ao vivo. O certificado vai ser pelo Ensino Agir. Faça escaneamento da tela ou acesse. Clique no link que está aqui no chat. Imperdível, um tema super importante. Além disso, gostaríamos também de falar e apresentar o aprimoramento em gestão em saúde presencial. Serão 6 módulos teórico-práticos, a carga horária é de 72 horas, as aulas são mensais, sexta-feira, das 18 às 22 e no sábado, das 8 às 17. Só um bônus especial para esses alunos inscritos no aprimoramento, que nós teremos uma visita guiada ao final do módulo em uma unidade hospitalar. Então, um bônus especial para esse aprimoramento em gestão em saúde presencial. 100% presencial, certificado também pelo Ensinagir, visita hospitalar e escaneio o QR Code, porque hoje nós preparamos um desconto de 40% para você que está nos assistindo aí nessa quinta-feira. Então, ficaria parcelas de apenas R$ 137. Não perca essa oportunidade de se aprimorar. Nossos instrutores são aí de renome, com ampla experiência. É um momento de troca, de compartilhamento com esse bônus especial ao final do aprimoramento, que, mais uma vez, é 100% presencial em Goiânia. Nós estamos com as últimas vagas. Então, não perca essa oportunidade. Faça já a sua inscrição, escaneie o QR Code e vem participar conosco. Aprimoramento em gestão em saúde, turma 4, remoto ao vivo. Então, para você que mora em outra cidade, não está em Goiânia, não consegue deslocar para Goiânia, nós temos a opção também online, para que você possa acompanhar aí, são 6 módulos teórico-prático, remoto, via Zoom. O certificado aqui é do Ensino Agir e da ONA, as aulas são mensais, sexta e sábado, e o valor é de apenas R$ 137, com 40% off. Aprimoramento em gestão assistencial.
Esse aprimoramento são 6 módulos, aulas ao vivo via Zoom. 72 horas a carga horária total, as aulas são mensais, sexta e sábado. Como eu disse, né? Nós preparamos aí esse aprimoramento para você que não consegue estar presencialmente. O certificado aqui é chancelado pelo Ensinagir e pela ONA também. O MBA em Gestão e Liderança em Enfermagem. Esse MBA é lançamento. Garanta já a sua vaga. Vai ser remoto ao vivo. O curso tem 360 horas. São aulas noturnas, 2 vezes ao mês, durante a semana. As aulas serão transmitidas remotamente, mas também ficam gravadas. O TCC ele é opcional, porque nós teremos uma atividade em cada módulo. Esse é um momento, uma oportunidade de você se desenvolver nessa área de gestão e liderança em enfermagem. Nós preparamos esse desconto de 40% off, sendo 24 vezes de R$ 375. Escaneie o QR Code, não perca essa oportunidade. E também clique no link que está aqui no chat. Nós temos também a condição especial e a divulgação dessa pós-graduação, que é novidade, que é o MBA Executivo em Governança Médica, Inovação e Gestão em Saúde. O curso é remoto ao vivo via Zoom, as aulas ficam gravadas, aulas 2 vezes ao mês. TCC é opcional, atividade em cada módulo. Preparamos em uma condição especial, parcelas de R$ 375. É imperdível. O MBA em Administração Hospitalar é também um outro curso, nós já estamos na turma 4, são 360 horas, assim como os outros MBAs, remoto ao vivo, as aulas noturnas 2 vezes ao mês durante a semana. É um curso que fica gravado também as aulas, o TCC opcional, 40% off para você não perder essa oportunidade, R$ 375 de parcela. Grandes conquistas nascem de uma escolha e a sua pode começar hoje. Não percam, gente, essa oportunidade de ser aluno do Ensino Agir. Nós temos desenvolvido, né, carreiras, nós temos ajudado muitos profissionais e também mudar a realidade do setor saúde. Agora vamos para um momento muito rico do nosso encontro, doutora Mariana, que é ouvir as perguntas do nosso público e aprofundar ainda mais a nossa conversa. A primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é: muitas vezes os profissionais assistenciais, eles enxergam a gestão como algo muito distante da assistência, né? Como nós podemos promover uma cultura em que a gestão e o cuidado sejam vistos como partes complementares do nosso cuidado, do nosso processo, né? Do mesmo processo. Então, como promover uma cultura em que a gestão e o cuidado sejam vistas como parte complementares do nosso processo? Eu acho que a palavra primordial é transparência. Então, eu acho que a gente tem que ser muito transparente com a nossa assistência, trazer eles para os processos, mostrar o motivo, né, da gente estar fazendo aquelas mudanças, daquele processo, daquele indicador, para que eles entendam e não achem que seja algo burocrático ou que seja algo que não faça sentido para eles. Então, eu acho que a gente ser transparente e fazer com que eles sejam parte do processo é a melhor forma possível de ter essa integração. Muito bem colocado, né? A transparência é um pilar extremamente importante em todo esse contexto. Uma segunda pergunta: o cuidado pediátrico ele envolve não apenas a criança, mas também os seus familiares responsáveis, né? São 2 pacientes. Como as instituições podem fortalecer um modelo de cuidado verdadeiramente centrado na criança e na família? Como nós podemos fortalecer esse modelo? Assim, acho que a principal questão é da gente fazer com que a família seja um integrante daquele processo do cuidado, né? Então, ele tem que ser a pessoa que realmente vai saber com informações claras o que que aquele paciente está passando, o que ele tem, qual é o processo, o que que tem de planejamento para aquele paciente e que a instituição invista muito em questões de comunicação, uma comunicação assertiva,
para aquela família, uma equipe capacitada para que aquela família se sinta confiante daquele cuidado que ela vai ter e também um cuidado claro. Então, que aquela família tenha uma comunicação e uma clareza daquele cuidado, que ela se sinta segura, que ela entenda tudo que aquilo está acontecendo e a gente se adequar a cada família, porque tem algumas famílias que têm uma maior compreendem melhor, né? Quando a gente fala algumas palavras, algumas questões, outras famílias que às vezes a gente tem que ser mais lúdico, né? Então a gente também fica aí nesse processo que a gente tem que se adequar à família para a gente conseguir garantir essa melhor experiência. Perfeito, é um tema que tem trago muita discussão, né? O letramento em saúde é falar na linguagem e garantir o entendimento de quem está ouvindo, né? Quer seja familiar, a criança, o adolescente ou até mesmo a própria equipe. Excelente pontuação, doutora Mariana. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar conosco a sua experiência, a sua visão sobre um tema tão importante para o setor saúde. A sua apresentação ela mostrou para nós que excelência na pediatria hospitalar depende de uma integração constante entre assistência e gestão. Mais do que processos bem estruturados, né? Essa interação ela vai exigir de nós uma liderança, o trabalho em equipe, organização dos fluxos assistenciais, envolvimento do paciente e dos familiares, como nós acabamos de dizer, é um compromisso permanente de todos. Ao longo desse encontro, nós podemos compreender como essas decisões gerenciais elas vão impactar diretamente a experiência da criança, da família e dos profissionais envolvidos nesse cuidado, né? Reforça a importância dos modelos assistenciais que sejam, ao mesmo tempo, eficientes, humanizados e centralizados no paciente, os equilíbrios aí desses pratos. Então, muito obrigada, doutora, pelo seu tempo, viu, pela sua disponibilidade, pela generosidade de compartilhar conosco. Foi um prazer poder trazer um pouquinho de tudo isso, dessa visão, mostrar a importância e o carinho e amor que é fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu, eu sou pediatra, né, no outro serviço, estou na assistência, compreendo muito bem a minha gestão do outro local que eu trabalho e, ao mesmo tempo, também estar na gestão e compreender a minha equipe da assistência. Então, foi muito bom falar sobre tudo isso. Obrigada pelo convite. Imagina. Nós queremos agradecer também a todos que estiveram conosco nessa tarde, participaram pelo chat e contribuíram para enriquecer essa discussão com as perguntas, reflexões, comentários. Nós esperamos profundamente que esse webinar tenha proporcionado novos aprendizados, inspirado iniciativas capazes de fortalecer a qualidade, a segurança e a humanização do cuidado pediátrico nas suas instituições. Continue acompanhando a programação do Ensino Agir, os nossos próximos eventos. Muito obrigado pela participação de todos e nos vemos na próxima. Esperamos que o nosso webinar tenha proporcionado insights valiosos que certamente contribuirão para o seu aperfeiçoamento profissional. Responda à pesquisa de satisfação que será enviada no seu e-mail e acesse o seu certificado. Para manter-se informado sobre futuros eventos, siga nossas redes sociais e participe ativamente dessa jornada educacional. Ensino Agir, desenvolvimento em saúde para evoluir.